Fala pessoal, sejam bem-vindos ao Drive On mais uma vez. E hoje para o nosso quadro de avaliações a gente trouxe um Jeep, um carro que tem feito bastante sucesso aqui no nosso mercado. E esse Jeep Compass que a gente está aqui hoje é a versão Longitude, com o motor 2.0 Tiger Shark. Esse carro atualmente, em outubro de 2018, está custando R$120 mil, mais ou menos 24 mil a mais do que o irmão Renegade, que compartilha a plataforma. Mas será que esse investimento de R$24 mil a mais vale a pena para sair com esse carro? Isso que a gente vai conferir hoje. E pesando mais de 1.500 kg, com um comprimento superior a 4,40 m, o Jeep Compass ele veio competir com um segmento superior ao irmão Renegade. Apesar de compartilhar a plataforma tanto com o Renegade quanto com a Toro, o Compass ele tem várias vantagens, sejam vantagens dinâmicas ou vantagens também de relação ao espaço interno. Vou mostrar isso melhor para vocês daqui a pouco. Mas falando um pouco sobre versão, esse carro ele parte atualmente de R$ 109.990 na versão Sport, equipada com o motor 2.0 Tiger Shark, o mesmo que vem aqui, e a mesma transmissão automática de 6 velocidades. Ele pode vir muito bem equipado e pode vir também com o motor 2.0 turbo diesel, que tem mais ou menos a mesma potência desse aqui, porém muito mais torque em baixíssimas rotações. E como eu tinha comentado, esse Compass que a gente está aqui hoje é a versão Longitude. A versão Longitude é o intermediário ali com o motor 2.0 Flex. Ela tem a versão Sport, que é de entrada, e tem a versão Limited, que está acima dela. Todas elas vêm com o mesmo conjunto mecânico, né? Eu vou mostrar aqui para vocês um pouco melhor desse motor 2.0 Flex. Ele é um motor da família Tiger Shark. É a mesma família do motor 2.4 da Toro e diferente do motor 1.8 que é o e-torque, né? Esse motor é realmente um motor da Jeep. Falando um pouco sobre números, ele tem 166 cavalos com etanol e 159 com gasolina. Os números de torque são 20,5 kgfm com etanol e 19,9 com gasolina. Não são números que impressionam. Para um motor de 2 litros e um carro de 1.500 kg, acaba parecendo um pouco torque, uma potência até razoável, mas pouco torque. Mas esse câmbio de 6 marchas, ele sabe lidar muito bem com o que esse motor consegue entregar. Ele consegue fazer trocas exatamente nas horas certas para você ter uma potência e um torque razoável e conseguir dirigir com todo o conforto possível. É um motor bem moderno, não precisa de tanquinho de partida a frio, tem todas as tecnologias que você espera e inclusive esse motor deve substituir o motor 1.8 e-torque nas próximas atualizações, tanto do Renegade quanto da Toro. Essa versão ela não tem o farol de LED aqui diurno, ele tem só uma assinaturazinha aqui de LED bem leve na hora que você liga o farolete do carro, mas de qualquer forma ele tem também o DRL, ele liga o farol aqui embaixo, e então você não precisa de se preocupar em tomar multa quando você estiver na estrada. Passando aqui para a lateral do carro, tem aqui uma coisa que eu acho dele bem bacana, são as rodas de 18 polegadas. A versão Sport ela vem com 17, a Limited vem com as rodas aro 19, mas eu acho que essa roda aro 18 é o conjunto perfeito aqui para o Compass. Ela tem um tamanho que é suficiente para ficar bonita, para caber bem da caixa de roda, e ao mesmo tempo ela tem um pneu bem bifudo, é um pneu 225/55. É um pneu bem alto e que consegue levar ainda mais conforto para os passageiros do carro. O pneu que está aqui equipado nele é o Scorpion verde da Pirelli. É um pneu All Season. O que é um pneu All Season? É um pneu que consegue enfrentar tanto o verão quanto o inverno com neve. Aqui no Brasil não é uma coisa tão importante, mas em mercados como, por exemplo, os Estados Unidos e Europa, esses pneus All Season são bem práticos, já que você, independente de qual pneu que você tem, você precisa de trocar o pneu do carro na hora que começa a nevar. Vamos aqui para a lateral. Uma coisa que é bacana de ser ressaltada desse carro é que ele tem a chave presencial nessa versão, então você não precisa se preocupar em destravar a porta, é só você clicar o botãozinho ali que ela já abre para você. E por dentro,
você entende bem por que esse carro custa R$120 mil. Ele é um carro extremamente bem acabado, ele tem aqui o volante revestido em couro, ele tem um volante multifuncional com todas as funções que você espera, tem também a troca de marchas aqui pelas borboletas, tem controle de cruzeiro, os bancos dele são revestidos parcialmente em couro, banco bem bonito, com acabamento preto, com o interior todo preto, ele fica bem legal, fica um carro bem sóbrio, mas ao mesmo tempo esportivo. O computador de bordo dele é o computador de bordo mais simples, é o mesmo computador de bordo que vem no Argo, que vem no Renegade, que vem em todos os outros carros da linha Fiat. Como opcional também ele tem, né, na versão Limited, ele vem ali com a telinha de 7 polegadas no centro do painel, uma tela bem bacana, bem bonita, toda em TFT. Mas eu acho que esse computador de bordo que vem aqui já é mais do que suficiente. E ele inclusive traz algumas informações bem interessantes do carro, que não são tão comuns, como por exemplo a pressão do pneu e a temperatura de óleo. São coisas práticas para você ver se você está precisando de calibrar o carro, se você está numa estrada, por exemplo, você quer saber se o carro está esquentando. Então você não precisa se preocupar com isso, o computador de bordo consegue te informar. Além disso, ele também vem equipado com uma central multimídia de 8 polegadas. É a central que a Fiat chama de Uconnect. Ela é uma central super completa, ela tem espelhamento de celular com Android Auto e Apple CarPlay. E esse carro tem um som espetacular. É impressionante. Mesmo com o rádio, né, que tem uma qualidade de som um pouco pior do que o Bluetooth ou do que um celular emparelhando, ele tem um baixo muito bom, uns agudos muito claros. Então, na hora que você fecha esse carro, ele tem um isolamento externo sensacional, o motor não grita muito alto e você tem um som espetacular. Então, realmente um carro muito confortável de pegar a estrada e de também andar no dia a dia na cidade. Além disso, também ele tem tudo que você espera, né, de um carro, né? Você tem o acabamento em couro aqui nas portas, né, plástico maleável, tanto na porta quanto no painel. Vidro elétrico nas 4 portas, retrovisor elétrico. O comando do farol dele, ele fica em uma rodinha aqui, é diferente da maioria dos Fiat, que são aqui nas manoplas de troca. Tem também um ar-condicionado digital, Dual Zone. É um carro bem legal aqui por dentro, muito confortável, muito bonito. Mas ele falta algumas coisas que são exclusivas da versão Limited também, que é, por exemplo, o sensor de chuva, o sensor de farol e mais alguns outros detalhezinhos práticos para o dia a dia. De qualquer forma, pensando num carro de R$120 mil e do tamanho dele, ele tem um conjunto bem bacana aqui por dentro. Passando aqui para o espaço de trás, talvez seja a principal vantagem dele frente ao irmão Renegade. Ele tem um banco aqui traseiro muito bonito, muito confortável, de couro. Ele tem uma inclinação até bacana, você consegue ficar bem confortável em viagens. Tem um espaço bacana aqui na cabeça também. Se você vier com o teto solar equipado, você perde um pouco de espaço aqui no teto, mas nada muito que chegue a incomodar. E mostrando aqui o espaço, né, eu consigo, mesmo no banco na posição mais baixa, eu consigo colocar meu pé embaixo do banco. E sobram aqui 8 dedos entre meu joelho e o banco. Lembrando que eu tenho 1,77 m, né, estou numa altura mediana. E eu gosto de colocar o banco até um pouco mais afastado em carros que não tem embreagem. Mas bem legal o espaço aqui atrás, tem também saída do ar-condicionado traseiro. Talvez a minha principal crítica a esse carro sejam os bancos que são muito baixos. Então, se você perceber aqui de lado, olhar de lado, você pode perceber que a minha perna não está encostada até aqui no final. Eu só consigo encostar a minha perna até o final se eu esticá-la. Então, isso acaba perdendo um pouco de espaço aqui por trás, porque você tem que ficar com o joelho um pouco mais alto e também se torna um pouco desconfortável em viagens mais longas. De qualquer forma, aqui por trás é um carro muito bem equipado, muito bem acabado e mantém a mesma qualidade da frente, né? Ele tem o couro aqui, não tem um plástico maleável na porta, mas é um plástico texturizado, uma qualidade muito boa. Falando também sobre plásticos texturizados, uma coisa que é interessante desse carro é que todos os plásticos que ele tem aqui em volta da caixa de roda, em volta do para-choque, ele tem uma textura bem bacana, uma textura bem leve, um quadriculadozinho que dá uma sensação um pouco mais premium para o carro. Então é um detalhe pequeno aí do Compass que justifica ele ser um SUV mais premium e não simplesmente um SUV compacto qualquer. Passando aqui para a traseira, né, ele tem as lanternas, umas lanternas bonitas com um desenho todo tridimensional. Também são lanternas em LED aqui na traseira. E câmera de ré com sensor de estacionamento, então na hora que você engata a ré lá dentro do carro, você consegue ver o gráfico no painel, consegue ver a imagem lá no painel. E dentro do porta-mala, não chega a me impressionar positivamente. É um porta-mala de 430 litros, é uma litragem até razoável.
É um porta-mala muito bem equipado, então você vê um carpete aqui embaixo, carpete em cima, carpete atrás do banco, tudo fechado em plástico aqui do lado, tem tomada 12 volts, tem iluminação. É um porta-mala bonito, bem acabado, aqui em cima também todo bem acabado, com o símbolozinho da Jeep aqui, bem icônico, mas não é um espaço que chega a impressionar. De qualquer forma, na hora que você compara ele ao Renegade, né, o irmão de plataforma, você percebe como esse porta-mala é bem maior, são quase 200 litros a mais. Isso porque ele vem com um step temporário, né, aqueles steps bem fininhos que parecem pneu de bicicleta. Se ele viesse com um step do mesmo tamanho das rodas originais, provavelmente você perderia bastante espaço. E ao mesmo tempo também, se ele viesse com aqueles pneus run flat, ele também conseguiria ganhar um espaço aí no porta-mala. Inclusive eu acho que é a situação que acontece em mercados fora do Brasil. Mas vamos parar de falar sobre o carro e agora vamos lá para dentro, vamos dar uma voltinha aqui com o Compass e falar as nossas impressões ao volante. Bora lá! Wherever love goes, there is also misery. It's no mystery. And you and I, we got history, yeah. Wherever love flows, there is also tragedy. When we're in too deep. And you and I, we got history, yeah. Então galera, agora tá na hora de dar a nossa volta aqui no Jeep Compass, sentado aqui onde realmente importa, né, no banco do motorista. E a gente tá num dia muito quente aqui em Belo Horizonte, a gente tá com 33 graus, tá realmente um calor infernal aqui na cidade. Eu vou zerar o computador de bordo aqui agora pra gente conseguir calcular o consumo médio nesse período. E a gente vai fazer todo ele com ar-condicionado no talo pra gente esfriar um pouquinho aqui a nossa temperatura. Como a gente está em duas pessoas aqui no carro, talvez vocês não estejam vendo a nossa figura oculta que está aqui no banco de trás, que é o Hudson, mas ele também está ali aproveitando bastante as saídas de ar traseira do ar-condicionado, que são um diferencial bem bacana aqui do Compass. E logo agora aqui na nossa saída, né, falando um pouco sobre posição de dirigir, ele é um carro com uma posição de dirigir muito fácil de encontrar. Na hora que eu peguei o carro pela primeira vez, sentei aqui, coloquei o banco na posição mais baixa, uma posição que inclusive não é muito alta, né? A posição mais baixa dele, realmente você tem uma visão muito ampla do carro, mas não é uma posição alta de fato. Coloquei o banco aqui na minha posição, o encosto dele super confortável, fácil de achar o lugar. O volante também com regulagem tanto de altura quanto de profundidade. Então, definitivamente a ergonomia é um ponto positivo aqui do Compass. E além disso também ele tem bancos extremamente confortáveis aqui na frente e também atrás, né? Logo na hora que a gente pegou o carro, né? A gente pegou um trechinho de estrada pequeno ali, uns 30, 40 quilômetros, e o carro fez um consumo médio de 10 km por litro com etanol. Não acho um consumo muito bom, mas também não é um consumo ruim. É muito importante lembrar que é um SUV, é um carro que tem uma aerodinâmica um pouco prejudicada por conta do porte dele e que pesa 1.500 kg. Mas o câmbio de 6 marchas, ele tem um escalonamento bem bacana para a estrada. Mantendo ali os 100 km por hora, ele ficava ali por volta dos 2.000 RPM de sexta marcha. Então isso acabava fazendo ele ficar um pouco mais econômico. E outra coisa também que chamou bastante atenção na estrada e que também chama bastante atenção agora aqui no paralelepípedo é a suspensão. O isolamento da suspensão aqui para o interior do carro é muito bom. Os pneus altos com certeza ajudam, mas a Fiat tem tido um acerto atrás de outro quando o quesito é suspensão. E o Compass não é diferente. Esse Jeep aqui tem uma suspensão extremamente confortável. Na hora que você vira, ele não joga muito de um lado para o outro. Ele tem um balanço que te passa muita segurança e ao mesmo tempo muito conforto. E com isso tudo, ele é um devorador de quebra-molas. Aqui, passando um quebra-mola super alto, né? A gente passou ali por volta dos 20 km por hora e o carro passa com todo conforto. Então, seja você só com motorista, seja com o carro cheio, o carro vai passar muito conforto e muita segurança para todo mundo que está aqui dentro por conta da suspensão. Outro ponto interessante desse carro, agora a gente parou aqui no sinal, dá para perceber, a tecnologia Start Stop. Ele tem de série, né, o Start Stop desde a versão Sport, e é uma praticidade bem bacana para quem anda muito na cidade, nesse trânsito de para, volta, sinal, trânsito e tudo mais. Então, na hora que você para o carro no sinal, coloca o pé no freio, mesmo você com o carro no D, ele vai entrar o Start Stop,
Na hora que, por exemplo, você tiver com o ar-condicionado ligado, igual a gente está aqui, e ele ficar muito tempo parado, ficar, sei lá, 1, 2 minutos parado, e ele perceber que a temperatura interna do carro está subindo, ele automaticamente vai ligar o motor de novo para o condensador de ar voltar a funcionar. Aí, inclusive, acabou de acontecer isso, dito e feito. E além disso, o Start-Stop também funciona de uma forma relativamente suave nesse carro. Na hora que você começa a tirar o pé do freio, ele já aciona o motor e já faz o carro começar a andar. Não é o sistema Start-Stop mais suave que eu já vi, definitivamente não. Mas ainda assim é bem suficiente, você não chega a assustar com o funcionamento dele. Mas para aquelas pessoas que têm medo do desgaste da bateria, não gostam do Start-Stop e acham que vai acabar gastando mais combustível, não precisa ter medo também. Você pode clicar um botãozinho aqui no painel e desliga o Start-Stop. Inclusive aqui no painel, né, tem outro ponto bem interessante. Esse carro ele já vem equipado de série com freio de mão eletrônico. Então você só puxa um botãozinho aqui, ele já aciona o freio de mão. E na hora que você liga o carro, né, também tira o pé do freio, ele automaticamente já desaciona esse freio de mão na maioria dos casos. Sobre equipamento de segurança, infelizmente não é um ponto positivo dessa versão específica do Compass. Ele tem controle de tração, tem controle de estabilidade, tem os 2 airbags, tem ABS, mas ele não tem airbag de cortina, ele não tem airbag de joelho, ele não é um carro exatamente completo quando o assunto é segurança. Além disso, também nessa versão faltam alguns itens um pouco mais avançados que tem em outras versões, como por exemplo o sensor de ponto cego nos retrovisores. Não acho que seja um carro inseguro de forma alguma, inclusive o comportamento dele em uma curva um pouco mais rápida é bem bacana, você se sente no controle do carro, mas não é algo que impressiona também, ele está ali mais ou menos na média. Falando também sobre o comportamento do câmbio, ele é muito suave, muito bom, talvez um dos melhores câmbios automáticos que eu já tenha dirigido em SUVs. As trocas são extremamente suaves, ele é um câmbio automático mesmo, né, com conversor de torque 6 marchas, e você praticamente não sente as trocas. Ele inclusive parece um pouco um câmbio CVT em alguns momentos, de tão suave que é. Ele não tem o costume de segurar muito as trocas no conversor de torque, então você percebe o giro caindo relativamente rápido. Quando você acelera também, ele faz a redução, ele não fica lá tentando segurar no conversor de torque, o que é uma coisa bacana para a durabilidade do carro e acaba sendo um pouco mais confortável também para quem está dirigindo. As trocas geralmente elas vêm ali por volta dos 2.000, 2.400 RPM, né, dependendo do quanto você está exigindo do carro, o que acaba ajudando bastante no consumo, né, porque quanto mais alto você chega a rotação do carro, mais combustível você está bebendo. Direção é uma direção elétrica com uma resposta bem boa, ele não é uma direção muito direta, então você vira um pouquinho, o carro não dá nenhum coice para um lado, nenhum coice para o outro, mas ao mesmo tempo você tem uma sensação muito boa da rua. Ela é isolada em relação a buraco, mas isolada o suficiente para você ainda assim se sentir seguro. Ou seja, como um todo é um carro com um desempenho bem bacana, com uma sensação de dirigir bem bacana e que eu acho que vai agradar tanto as pessoas que gostam de dirigir quanto as pessoas que não gostam de dirigir. Não é um carro que tem uma potência que impressiona. Vou até dar uma aceleradinha aqui para vocês. Vou chamar a marcha aqui na borboleta, ó, terceira, segunda, e vou pisar a fundo para vocês verem o desempenho. 3, 2, 1, fui! É um carro que tem um desempenho honesto, um desempenho suficiente para você pegar uma estrada, fazer uma ultrapassagem, alguma coisa desse tipo, mas também não é um desempenho que vai te empolgar. Na versão diesel também, né, isso não é muito diferente. Esse carro atualmente ele não tem nenhuma motorização que realmente vai te dar um desempenho de, por exemplo, uma Tiguan 2.0 turbo, mas é um carro que tem um conjunto bem bacana e que te entrega conforto e segurança em qualquer situação. Bom, e para quem acompanha o canal há mais tempo, vocês devem se lembrar de um vídeo que a gente fez, que a gente pegou a estrada aqui de Belo Horizonte até São Paulo, 600 km, com o Nissan Kicks. Na volta dessa viagem, a gente voltou com o Nissan Sentra, um sedã que é mais barato aqui do que o Compass, mas tem um desempenho mais ou menos parecido. Sinceramente, se hoje eu tivesse a opção de dirigir ou o Sentra ou aqui o Compass nessa volta da estrada, eu provavelmente ia de Compass. O consumo dos carros ficou
ficaria mais ou menos parecido. Acho que o Compass ia ter uma diferença aí de mais ou menos 1 km por litro comparado ao Sentra, a menos, né? Ia consumir um pouco mais de combustível. Mas o conforto que esse carro dá para os ocupantes é impressionante. A sensação de segurança que você tem dirigindo, os bancos dianteiros que abraçam muito bem. Eu acho que esse carro é uma excelente pedida para quem tem uma família, quer levar a criança no banco de trás, quer pegar uma estrada, ir para um sítio, alguma coisa assim. E uma coisa que é bem diferente dele, se comparado ao Renegade, nas versões Flex principalmente, é o vão livre, né? Tanto o ângulo de entrada quanto o ângulo de saída, quanto o vão livre aqui da suspensão do carro é bem mais alto. Então você teria muito mais facilidade de passar em um buraco, numa vala ou numa estrada de terra que tem aquelas costelas, algumas coisas desse tipo. É um carro que vai te passar muito conforto e que vai conseguir desenfrentar muito bem esses desafios. Talvez o único ponto que te deixaria dever um pouco aí numa estrada de terra, alguma coisa desse tipo, são os pneus. Esse pneu, ele apesar de ser um pneu misto, né, all season, não é um pneu misto, é um all season, né, consegue ficar na neve ou no verão, ele não é feito para enfrentar terra e lama, então ele acabaria sofrendo um pouquinho. Mas antes que eu esqueça de um detalhe, acabamos aqui na nossa volta com 7 km rodados e a gente ficou no final das contas com um consumo médio de 5,2 km por litro no etanol, pegando o trânsito, dando umas aceleradas com ar-condicionado no máximo. Não acho que é um consumo realmente muito bom, mas ao mesmo tempo não me chega a me decepcionar, pensando que é um carro com motor 2.0 e mais de 1.500 kg. Então galera, depois de passar aqui o dia com o Jeep Compass Longitude, chegou a hora de dar os nossos pontos positivos e negativos aqui desse Jeep versão intermediária com motor 2.0 Flex. Passando agora primeiro para os pontos positivos, diria que são três pontos que também são compartilhados com o irmão Renegade. O primeiro ponto positivo é o câmbio. Esse câmbio de 6 marchas automático, ele tem um comportamento extremamente confortável, extremamente linear e que sabe aproveitar muito bem toda a potência e torque que o 2.0 tem a oferecer. Com certeza, um dos pontos positivos. O segundo ponto positivo, suspensão. Aqui eu acho no caso desse Compass, especificamente nessa versão com aro 17, ele tem o melhor compromisso de suspensão. Ele é um carro firminho em curva, que não joga muito para um lado para o outro. Tem uma configuração ali um pouco mais próxima dos SUVs americanos do que dos SUVs japoneses, que são um pouco mais firmes. Então é um carro que não joga, que passa muito conforto e ao mesmo tempo muito segurança, tanto para quem está dirigindo quanto para os passageiros. E por fim, o terceiro ponto positivo, esse aí fica muito claro na hora que você entra dentro do carro, é o acabamento. O grupo Fiat Jeep, né, a FCA, tem conseguido um acabamento muito bom desde os carros de entrada. Se você for pegar, por exemplo, o Argo 1.0, ele é um carro extremamente bem acabado se comparado aos concorrentes. E aqui no Compass também não é diferente. Ele é um carro aí que parte dos 110 mil, nessa versão está custando 120 mil, e é um carro com acabamento realmente premium. Materiais de excelente qualidade, um design muito bonito, um toque gostoso, um carro muito agradável de estar por dentro. E por fora também tem alguns detalhes de acabamento bem interessantes, como por exemplo o farol, a lanterna, os acabamentos em plásticos texturizados. Então, como um todo, é um carro extremamente bem acabado. Mas um carro é 100% perfeito, todos eles têm os seus defeitos. E para mim, o defeito aqui do Compass, principalmente nessa versão Longitude, são os equipamentos. Esse carro não é mal equipado, pelo contrário, ele tem quase todos os equipamentos que você espera de um carro de 120 mil reais. Mas faltam alguns mimos de conforto e outros de segurança que seriam bem práticos e que você só encontra na versão Limited, que está ali um pouco mais cara do que ela. Esses itens são farol automático, retrovisor com rebatimento elétrico, 7 airbags, sensor de chuva. Então são alguns itens pequenos, algumas coisas que não fazem tanta diferença no dia a dia, mas são uma comodidade bem bacana e algo que você espera de um carro que passa dos 100 mil reais. Então é isso, pessoal. Essa foi a nossa avaliação aqui do Compass. Diria para vocês que além desse ponto negativo que eu citei, esse carro também tem todas as características negativas que você espera de um SUV.
principalmente se comparado aos sedãs, né, que são os principais concorrentes desses carros, ele consome um pouco mais de combustível, ele tem um pouco menos de espaço, ele perde um pouco de porta-mala, ele tem uma dinâmica um pouco pior por conta da altura mais alta. Então é um carro que tem os seus pontos negativos, mas que depois de passar esse tempo aqui com ele, se tornou o meu SUV favorito. Então para quem está procurando um norte na hora de comprar um SUV, com certeza o Compass é uma boa direção. Espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo, siga aqui nossas redes sociais que estão aqui em cima da tela, e eu quero bater um papo bem legal com vocês nos comentários. O que vocês acham do Compass? O que vocês querem ver na próxima atualização do carro, que deve chegar aí daqui a uns 2 anos? Quais vocês acham que são os pontos positivos e negativos aqui do Jeep? Bora bater um papo bem legal aí nos comentários e espero ver vocês de novo aqui no Drive On na semana que vem. Tchau, tchau!